Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 15ª edição do Rugido Cast e hoje mais uma fera no nosso episódio. Ninguém mais, ninguém menos que Carlos Bucha aceitou o nosso convite. Imagina. Prazer, mega prazer. Não me considero capaz de fazer rugidos, mas estou aqui, né? Já fez. Olha essa bio aqui, minha gente. Já pega papel e caneta, porque esse cara vai te ensinar a trazer excelência para o seu negócio usando marketing de diferenciação, excelência nas vendas. Pensa um cara de resultado. Então, assim, se você não tiver um insight aqui para o seu negócio hoje, eu duvido. Depois você vai mandar um direct para o Bush agradecendo, um direct para mim agradecendo, contando aqui qual que foi o seu grande insight. Aqui é aula, né, gente? Vocês lembram disso? Não por minha causa, que eu sou uma mera host. Bora lá. Executivo com mais de 20 anos de experiência na liderança de grandes multinacionais na América Latina. Eu até quase engasguei quando eu fui ler. Nada mais, nada. Alguns eu sabia, mas um aqui eu olhei e falei, gente, ONU, Microsoft, Oracle, Software AG, é alemão, vou ficar devendo essa pronúncia para vocês. Salesforce, atuou na liderança de vendas e marketing, vários prêmios, né, que não estão aqui, mas eu sei que tem, entregues diretamente por pessoas do nível Steve Ballmer e outros, né? Porque a pessoa é humilde, tá, gente? Eu vou puxar umas coisas aqui, porque ele faz o tipo humilde, mas esse cara tem resultado pra caramba. Levando estratégias e direcionamento para escalar empresas. É referência internacional em vendas e CX, Customer Experience. Gastei todo o meu inglês aqui agora. Tendo palestrado em mais de 750 eventos no Brasil e no exterior. Aliás, se você ainda não participou de uma imersão desse cara, eu acabei de voltar de uma, você precisa ter essa experiência. Networking de qualidade, conteúdo transformador. Não vou nem falar para não prejudicar. Não, Tu já botou a barra num nível que se eu falar qualquer coisa eu saio perdendo agora. Não. Ou parece que eu tô rasgando uma seda, mas eu tô rasgando mesmo porque merece. Obrigado. Tô rasgando mesmo porque merece. Autor do livro best-seller Muito Além das Expectativas, atualmente é membro da Forbes Business Council, sambando na cara da sociedade, basicamente. O cara não só é colunista, mas ele é colunista da Forbes Internacional. Desculpa aí, gente. Colunista do MIT Technology Review Brasil. Escritor, TEDx Speaker, palestrante. Gente, eu vou ficar aqui até amanhã. Não, o pessoal é bom, o pessoal me vende bem. A pessoa, gente. É só isso, tá? Então, assim, mas no pegou final do papel e caneta, dia né? Tá? Dá pause aí, se você não pegou agora, você entendeu por que você tem que pegar papel e caneta. Porque você, um executivo... Eu gosto de começar porque, assim, não tem uma pessoa que não senta nessa cadeira e que não tenha uma história incrível. Porque eu falo muito essa frase e eu vou repetir, acho que até o último dia da minha vida. A gente constrói no bastidor, mas a gente ganha o jogo no palco. Então, assim, eu quero... Todo mundo olha hoje o seu palco, né? Os prêmios. Você era um executivo com a vida entre aspas, né, gente? Pra quem vê de fora, o mundo é cor-de-rosa, mas com a vida entre aspas, ganha. Uhum. Mas eu sei que você construiu tudo isso, assim... Você tem uma história incrível e veio de lá de baixo, entre aspas, né? De baixo, modo de falar. Eu venho do Rio Grande do Sul, né? Lá embaixo do mapa. Boa, literalmente. Literalmente eu vim de baixo. Eu tô querendo, assim, você tem uma origem humilde que Muito, tem muita gente ouvindo falando assim, mas eu não consigo, mas eu... Nananã. E você tinha muito motivo pra falar, eu não consigo, e você é uma jornada construiu improvável. uma jornada improvável. Ótimo. Conta, porque eu acho que pode dar insight pra quem tá ouvindo a gente de que sim, é possível, e o mais importante, não só o sim é possível, né? O como você fez, porque eu acho que pode ajudar muita gente que tá aqui. Em primeiro lugar, obrigado, tá, pelas palavras, obrigado por tudo. Muito feliz de estar Merecedoras, aqui. merecedor. Eu acho que a melhor palavra é improvável, sabe por quê? Porque provavelmente, se eu for contar a minha história e uma grande parcela quiser repetir, é improvável que todo mundo consiga, né? Então eu tenho que, de certa forma, agradecer por ter tido também a sorte de ter as coisas darem certo. Eu sou um cara que, com 13 anos, eu lavava caminhão no interior do Rio Grande do Sul, sou numa cidade muito pequenininha no Rio Grande do Sul, e perspectiva zero, assim, entende que quando tu tem uma vida muito restrita, muito jovem, em outra época, né? Porque nós estamos falando, sei lá, mais de 30 anos atrás, não tinha YouTube para estudar, não tinha Instagram para estudar. Não tinha nada, né? Na verdade, a gente não tinha fontes de inspiração.
com exceção do que a mídia tradicional te entregava. Que, né? Queria assistir filme, segunda-feira, 10 da noite, tela quente. Quer, não quer, não quer. O que tinha, né? Então a gente não tinha muita opção. Mas, enfim, talvez por todo esse contexto, eu entendi muito cedo que eu tinha que ser um pouco melhor do que os outros, no sentido de me entregar mais para ser bem aceito. Era essa a preocupação. Então eu lembro que eu trabalhava num atacado. Assim, quando eu digo trabalhar, eu ia lá ajudar eles a carregar caixa, etc. Até hoje eu tenho na cabeça que o peso de uma caixa de sabão é um negócio inacreditável. E eu ajudava... Nossa, gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas Caixa de sabão é uma das piores coisas para carregar que existe. Uma das piores coisas, uma das coisas mais pesadas que tem. Assim, de mundo do supermercado, sabe, de consumo. Bem, a vida é louca, né? Porque eu lembro eu carregando a caixa, depois eu lembro eu com o presidente do fabricante da caixa. Sabe, a vida me permitiu literalmente viajar no tempo, assim. Mas, enfim, lavava caminhões no final de semana, ali que eu ganhava meu dinheirinho. E eu, depois que precisava trabalhar, fui fazer xerox. Antigamente, xerox era uma atividade bem intensa na universidade. Fui trabalhar na universidade do interior lá. E eu trabalhava à noite, eu tinha 14 anos. Só que lá eu descobri que recém começou a vir uns computadores para o mercado. Então, só grande empresa tinha computador. E lá tinha, para quê? Eles pegavam as provas, os materiais escritos pelo professor à mão. Tinha um profissional que digitava no computador para imprimir, para entregar para os alunos uma prova, nossa, bonita, tal, um exercício. E eu queria muito usar computador, pedia muito para minha mãe para fazer um curso de informática, obviamente não tinha condições. Aí depois de, sei lá, 4 meses ela foi me matricular, antecipando, abreviando um pouco a história, me foi matricular, matriculou em datilografia em vez de informática. Disseram para ela que era importante usar os dedos certos. Ao eu fazer datilografia, que era o que me restava, eu acabei sendo muito bom digitador e fui contratado para ser digitador da informatização da biblioteca da universidade. E dali eu entrei, existiam vários espaços em branco sem ser ocupados, espaços vazios. Por exemplo, era um software de Israel, da biblioteca na época. Eu disse, cara, eu vou aprender a usar esse negócio, ninguém usa. E aí eu fui indo atrás, quando eu vi eu assumi a biblioteca, quando eu vi eu fiz um sistema novo, quando eu vi eu fiz um sistema de RP da universidade. Assim foi na vida. E com 19 anos... É isso que eu ia perguntar. E aí com 19, ou seja, 5 anos executando atividades nessa universidade, eu fui demitido. Porque eu, talvez por falta de experiência, nunca ninguém me ensinou a nada, eu dizia que eu não concordava com a estratégia que a universidade estava indo, que era de software livre. Eu digo, não, cara, eu acho que software proprietário dá mais... Enfim, as opiniões, né? Meu chefe não concordava comigo e fez o certo. Disse, cara, esse cara não vai agregar valor assim. E é muito ruim tu estar numa cidade interior, eu ter meio que conseguido alguma certa independência pessoal, ao menos, de poder comprar minhas coisinhas e tal, e eu perder aquele emprego. E onde é que tu vai trabalhar na cidade com aquilo? Não tem mais no interior. E aí isso fez eu ir a Porto Alegre procurar emprego, na época no jornal, né? E eu não sabia nem pegar ônibus, eu lembro como fosse hoje, eu ia a pé, gente, andava 7, 8 quilômetros a pé, porque era a única certeza que eu tinha que eu ia chegar, porque de ônibus, a chance de pegar um ônibus numa grande cidade errado, esse era o medo, olha só. E eu fiz todos os processos, acho que 3 ou 4 meses de entrevista para um empregador confidencial. E esse empregador era a ONU. E aí, quando eu vi, eu tinha sido contratado para a ONU. Para quê? A ONU contratava analistas de informática para ajudar o governo. Em vez de ela dar o dinheiro, ela dava mão de obra. E aí eu fiquei nesse mercado, minha vida mudou. Aí sim mudou radicalmente. E aí eu ingressei no ecossistema Microsoft e foi o que conduziu minha vida, né? Ou seja, eu com 21 anos eu já liderava grandes times de vendas. Pensa. E começou como? Começou assim, tentando servir mais as pessoas. Tipo, na hora de lavar um caminhão, eu queria lavar melhor do que esperavam. Às vezes me contratavam só para lavar o caminhão, a cabine, e eu lavava o baú, que é um negócio grande, né? Então ficavam felizes, aí me davam preferência. E aí depois, no trabalho no Xerox, eu tentava fazer mais rápido. E sabe, aquela coisa que tu faz pensando em agradar as pessoas. E isso meio que foi me conduzindo e foi me oportunizando. Mas teve um lado muito ruim nisso, porque eu sempre fui vítima. Eu me considerava vítima. Então, até 21, 22 anos, por mais que eu tive muito sucesso, comparado a tudo, eu ainda era vítima. Eu achava importante ter essa muleta de vítima, que eu vim de baixo, que eu era coitadinho, que eu tinha problemas X na minha família, até uma hora que isso inverteu, né? Aí isso me deu muito mais força. Porque depois que tu entende que não tem vítima, que ninguém tá nem aí pra ti, entendeu? E a coisa mudou. Né? Bem, aí a minha vida foi interessante. Eu estava conversando hoje pela manhã com um amigo e eu estava ajudando a empresa dele, né, fazendo uma advisor, e ele falou um negócio para mim que me embaratou. Ele disse, puxa, isso tudo que eu conquistei não me surpreende.
Eu pensei em fazer assim e fiz. Eu fiquei pensando, sabe que a minha vida, eu nunca sonhei de um ponto para outro. Mas cada degrau que eu subi, eu sabia que eu ia subir. Porque eu enxergava o que precisava fazer. E eu acho que as pessoas deixam de enxergar o que precisam fazer. Eu tenho uma analogia que é um pouco da fila. Que é assim, ó. Um dia eu assisti um grande show de uma banda chamada Playing for Change, nos Estados Unidos. Que é cantores de rua. E no final desse evento que eles foram palestrar, no show, eles disseram, nós vamos entregar CDs autografados. O pessoal deve saber o que é CD, eu acho, né? Qualquer coisa vão no Google. Joga no Google. Tinha uns CDs autografados. Eu digo, nossa, vou pegar esse CD. E uma pessoa que estava comigo no evento disse pra mim, não, Bush, tá louco, 45 minutos de fila pra pegar esse CD, vambora. Não, cara, mas quando a gente vai ver essas pessoas? E nós ficávamos naquela troca, né? E aquilo, esses tempos veio na minha cabeça, o que a gente enxerga, a fila ou o CD? Eu acho que eu tive a sorte de enxergar o CD. Mesmo sofrendo pela fila, entende? Então, eu acho que as pessoas têm que olhar mais para o CD, né? O que quer. E sem deixar de olhar para o que você precisa fazer, né? É o que você tem que olhar. Tem que olhar, não tem caminho fácil. Todo mundo espera hoje a bala de prata, os atalhos. Então, Aliás, a internet está cheia disso, né? É o que mais tem, né? É o que mais tem na internet. A bala de prata, o atalho. Então, se me perguntar, sonhei com isso? Não sonhei. É improvável? Totalmente improvável. Não teve nenhuma subida que pulou 2 degraus, ou seja, não tive... Todo mundo espera uma notícia, não, porque aí um dia aconteceu. Não aconteceu nada, gente. Eu só trabalhei ano após ano, mais e mais, e foi dando resultado. Entende? E eu tive a sorte de ter 2 valores que me mantiveram muito forte. 3, né? Um deles é servir, né? Como eu falei. O segundo é de ser muito íntegro. Isso eu estava conversando no carro hoje, vindo para cá. Situações que a vida vai te provando e tu fica até feliz de ver, né? A integridade. E o terceiro ponto, eu nunca fui romântico. Eu sou um cara muito de resultado. Mas eu sou muito de pessoas. Muito de pessoas. Eu errei muito com pessoas no início da minha carreira, por não saber liderar. Sim. Acho que como todo mundo que lidera sem ter tido instrução para isso, né? Que é um pouco do que eu tento evitar hoje para os empresários, tento levar esse tipo de conhecimento. Sim. Mas eu errei muito. Mas depois eu te conto mais essas histórias, senão só eu vou falar aqui. Mas isso é importante, né? A gente aprender com o erro. Não, isso é importante você falar dos erros, porque eu acho que a bala de prata hoje, ela vem acompanhada do só acerto, né? Parece que todo mundo é maravilhoso, perfeito, incrível e só acerta. Abrindo um parêntese, eu preciso desenvolver meu marketing, aí eu vou procurar rugido. Mas por que eu vou procurar rugido? Ou por que eu não vou tentar por conta? É simples, cara. É uma questão de tempo. Os anos que tu passou e tu já acertou e errou e sabe o que vai acontecer, quanto vale isso? O tempo é a moeda... mais de 20 anos. A moeda mais importante da sociedade é o tempo. Todo mundo fala isso. Sim. Só que as pessoas não querem economizar tempo. É o que eu falo da imersão empresarial que eu faço. Cara, o que eu tô dizendo é o seguinte, por 25 anos eu sei o caminho. 25 anos eu entreguei meu número, 25 anos. Mas não quer dizer que foi só flores. Eu sei olhar para ti e te dizer porque eu já vivi o que tu imagina. Então, eu tô te vendendo antecipação de resultado. Porque tu vai chegar sozinho no seu resultado, não tenho dúvida. Mas talvez leve mais 25 anos. Talvez 20. Total. Né? O meu objetivo é te antecipar isso. Eu gosto de usar a analogia que o meu papel é fazer tu não desperdiçar esforço. Né? É só isso. Né? Errar a gente vai, mas tentar fazer tu errar o menos possível. Os erros é o seguinte, o meu maior erro na primeira fase da minha carreira, ele foi com pessoas. Eu era muito bom tecnicamente e eu tratava todo mundo como máquina. Ai, fala disso mais, por favor, porque hoje a nossa maior dificuldade, a minha maior dificuldade é contratar, por exemplo. No outro dia, entrevistei uma menina incrível tecnicamente e a headhunter falou assim, mas por qual? Tipo assim, qual é o problema? Eu falei, cara, o problema é que você botar essa menina numa posição de liderança, 26 anos, ela vai destruir todo mundo que está embaixo dela. Em um mês eu não vou ter nenhuma das 3 pessoas debaixo dela. Dani, eu fiz um software para controlar quantas vezes cada funcionário usava o teclado por segundo. Nossa. Eu era esse nível de chefe. Não te imagino. Gente. Não, você não tá entendendo. Não te imagino. Eu era um nerd de tecnologia, eu tinha 20 e poucas certificações, realmente... Talvez um dos grandes pontos sólidos que eu tenho até hoje na minha carreira é a solidez técnica que eu criei. Por quê? Porque eu estudei muito. Eu não contei essa história, mas só estudei, né? Baseado em livros, porque naquela época a única forma era tu ir comprar um livro, né? Então eu sempre busquei isso. Eu lembro que o meu primeiro computador foi comprado já
Acho que eu trabalhava há 3 anos e eu parcelei ele em 24 vezes. E ainda não o meu salário inteiro, mais R$10 a minha mãe pagava para complementar a parcela. Então, assim, é tu viver 24 meses sem poder comprar um lanche. Nossa, gente, é muita consistência isso. Para ter aquilo em casa porque... para poder estudar, sabe? Então, mas enfim, né? Como eu digo, achava aquilo vítima. Hoje eu digo, nossa, que sorte que eu tive de poder fazer. Total. Né? Mas aí eu fiz isso e aí o que aconteceu? Eu tinha 9 funcionários já na época e em 45 dias eu perdi 3. Mas foi aquela coisa de perder do tipo, sai um, já chama o outro, ó, vem aqui que aí vamos sair daí, aí não vale a pena, e começou essa energia. E aí um dia o presidente da companhia me chamou e disse, Bush, o que está acontecendo, né, na tua área e tal? Eu já reportava o presidente na época. E eu disse, não, esse pessoal aí não quer trabalhar, não sei o que tal. Ele olhou, não, cara, o problema é você. E que sorte, né, ter alguém que fala isso. Tu é um Pinus Eliotis, ele falou, que é o nome científico do pinheiro. Porque ele disse, ó, o pinheiro solta aquelas fuligens para não nascer nada embaixo. Aquilo cai e não deixa nascer nada embaixo. Tu é assim. Eu digo, mas como assim? Né? Querendo argumentar. Ele disse, não, eu não te chamei aqui para conversar, eu te chamei aqui para te avisar, te ensinar. Tu não sabe gerir pessoas, mas tu tem índole boa. Porque tudo que tu cobra elas, tu cobra visando o melhor para a empresa. Tu não tá querendo fazer mal para ninguém. Não é que eu trato as pessoas porque eu quero o mal delas, eu só simplesmente quero o resultado. Então ele disse o seguinte, mas as pessoas que ficaram, elas estão querendo o mal da empresa, porque elas estão querendo te prejudicar e automaticamente a empresa. Então eu tenho 2 caminhos. Um é, eu te mando embora e trago alguém para o teu lugar e eu deixei valer que o fazer o mal, a intenção de fazer mal é mais importante do que a intenção de fazer bem mesmo fazendo mal. Então eu vou te manter e vou demitir todo mundo. E ele mandou eu voltar lá e tirar todo o meu time, zerar o time e começar de novo. E isso fez com que, sei lá, em uma década depois eu saio com 300, 400 funcionários abaixo, de eu ter me provado, porque aquilo foi um grande ensinamento, porque ele confiou em mim pela integridade, não pelos atos errados que eu cometia. E me ensinou. E antes que alguém ainda vai pegar um core e dizer, nossa, prejudicou o time. Não prejudicou, gente. Obviamente que as pessoas que foram demitidas, elas tinham um lastro negativo para provar que eram, né? Sim. Então, por isso que foram todos. Então, aquela foi uma grande prova. E você teve que aprender a liderar em, tipo, se vira. Se vira. E aí a gente vai aprendendo, né? Aí é uma vida. É a vida. Aí são as décadas que a gente tá nisso, né? Pô, eu tenho 30 anos já no mercado, tô pensando, né? porque hoje em dia a gente pega o líder, bota coach para treinar. Sabe que eu parei isso, para desenvolver a pessoa. Eu não acredito muito nesses modelos, sabe? Porque para mim é que nem vendas. Eu acho que é super importante tu entender a direção, mas tu tem que ir. Tem que liderar pessoas, é uma situação cada dia. O legal é tu ter um conselheiro, eu acho que isso falta. Né? Na Salesforce tinha uma experiência muito boa que eles tinham um papel de um profissional sempre chamado buddy, que é tipo aquela pessoa que vai estar à tua disposição para ajudar no que tu precisar da empresa, porque tu é um novo entrante. Então, por longo de 6 meses, um ano, eu não recordo, aquela pessoa é tua referência. Não sei fazer reembolso, não estou entendendo. Não busca o teu chefe. Busca aquela pessoa que o papel dela é ser legal contigo. Entendeu? Aquilo para mim foi super legal, porque aquilo mostra que tu cria um ecossistema tentando acertar, buscando ajudar as pessoas. Outra coisa que eu aprendi muito na época da Amazon, eu tive um envolvimento com a Amazon um período, eu quase fui trabalhar na Amazon, e eles têm um processo de recrutamento que chama-se Buy Raiser, que é um profissional do processo, que eles têm vários profissionais com essa, vamos chamar, com essa atribuição. Aleatoriamente, um participa de um processo e ele é o único cara que tem direito de vetar a não contratação, para garantir que a cultura seja estabelecida. Porque às vezes o chefe quer muito contratar alguém, o imediato, o outro, aí meio que é na politicagem. Não existe isso, desde, obviamente, que a pessoa passe por esse profissional. Então, são coisas que a gente vai vendo que, assim, não é, o melhor é um conselheiro. Porque o conselheiro, ele não está ali para falar o que tu quer escutar, ele está ali para falar o que tu precisa. O que você precisa ouvir. Que sensacional. Né? Então, eu tive a sorte de ter um chefe que me permitiu isso, né? Isso que você está falando é muito legal, porque quem está ouvindo às vezes pode pensar, mas isso é um exemplo de uma grande empresa. Gente, mas eu, por exemplo, eu tenho uma amiga incrível que eu levei na tua imersão, que é a Dani Matarese, que a gente se conheceu, a empresa dela era uma loja de rua praticamente, como eu tinha na época. E hoje a empresa dela é uma rede de lojas sensacional. Ela e o marido construíram uma empresa incrível. E são baita empresários. E ela sempre foi uma conselheira e vice-versa. E a gente tem muito essa relação.
E a gente, né, assim, a gente viu... sempre a gente teve essa conexão porque a gente sempre foi muito raçuda, sabe? E sempre uma foi conselheira da outra. Então, quem tá ouvindo a gente, não importa o seu tamanho. Sempre vai ter um conselheiro aí. Não importa se você é eu presa, se você já é uma empresa, se você é um executivo. Um amigo, contrata alguém. Se você é um empresário, contrata um mentor. Nossa, eu investi tanto, continuo investindo até hoje e continuarei investindo sempre, porque isso é muito importante, né? Trazer o conhecimento para a empresa que a gente não tem. E eu para mim, isso assim, hoje essa história de, o conceito, né, de lifelong learning, para mim isso sempre foi um valor, né? Eu sou curiosa por natureza. Hoje isso é um conceito. Você tem que passar a vida aprendendo. Não é mais só escola, faculdade. Eu sempre tive isso para mim muito forte. Sabe, os livros me tiraram, entre aspas, do meu lugar. O meu chefe me apresentou um livro de Lifelong Learning em 2002. Tu vê que loucura. Olha que louco. E agora uma moda, entre aspas, né? Mas gente, isso é necessário, porque se você não tá crescendo, até a planta, né? Se não tá crescendo, tá morrendo. Então... Eu gosto de sair do negócio e falar da vida e dizer o seguinte: o que a gente tá fazendo aqui na sociedade, né? Independente se tu acredita em religião, não é isso que eu tô entrando no mérito. O mérito é a gente vem aqui de um tamanho e sai de outro. Para mim, isso vale... de todos os pontos de vista, sabe? Espiritualmente, eu não tô falando também de religião X, Y ou Z, do ponto de vista de negócio, não, e nem do ponto se de tu vista acredita que tem vida de depois ou não. Exato. O fato tu vem de um tamanho e sai maior, seja físico, que é uma coisa natural, cada dia que passa... Quântico. Né? É quântico, né? Mas no final do dia, o que acontece? A gente tá aqui para uma transformação. Uhum. Como é que tu vai te transformar se tu não tem provocação? Exatamente. Então a gente tá aqui para se provocar. É um jogo infinito, né? É um jogo que vai perpetuar. Até porque quando a gente deixar de estar jogando, outros vão jogar no nosso lugar. É simples. Então a provocação que eu faço sempre é: qual é o fator que eu nesse momento vou melhorar? Ou vou me transformar? A gente não se provoca nisso. Parece, todo mundo, não, eu vou trabalhar X anos porque eu vou me aposentar. E aí, acabou a vida aí? Acabou a vida? É isso? Exato. Tipo, a vida não é assim. Né? Então, enfim, mas eu pulei uma etapa... aqui do meu exemplo, né? Voltando só, a questão muitos erros, obviamente, eu tive sorte de pessoas que me incentivaram pela essência, né? Ou seja, souberam fazer a leitura correta, porque pouca gente quer fazer. A gente está numa sociedade que as pessoas trabalham mais pela meta do que pelo objetivo. Explicando, o objetivo nosso é atender bem o cliente, mas as pessoas trabalham pela sua meta. Ou seja, se eu fizer minha meta, tá tudo certo. Não, se eu fizer pelo cliente, tá tudo certo. Uhum. A meta talvez não vai ser atingida se tu fizer pelo cliente. É muito duro uma sociedade assim. Então, essa é uma das grandes lutas que eu tenho de tentar mostrar para o empresário que mais importante que meta é direção, né? E aí fica um pouco desse lado, porque se tu tá focado no core, no que é importante, tu vai ter resultado. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Como diz o Joel, né? O trabalho devolve. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tive uma época da minha vida que eu me questionei muito, porque é muito fácil alguém olhar o currículo e fica até bonitinho ler o currículo. Nossa, fez isso, fez aquilo e tal. Mas eu lembro dos momentos, eu lembro das datas, tu acredita? Então, por exemplo, 16 de agosto de 13, eu saí do ecossistema Microsoft e fui trabalhar na Oracle. E na época a Oracle estava entrando no mundo de Customer Experience. Eu pensei, nossa, eu vou decolar, porque eu já vendia assim, horrores no mundo Microsoft. Eu pensei, no mundo Oracle, então agora eu vou decolar. E eu fiquei 6 meses sem vender. A minha primeira venda foi 27 de fevereiro do ano seguinte. Uhum. E num ambiente, quem conhece as empresas sabe que é um ambiente que dificilmente tu teria vida por 6 meses sem desempenhar. E eu só fui ter resultado lá. Só que no período que faltava para acabar o ano da empresa, que era só até maio, ou seja, 3 meses, eu fui que mais vendeu. Aí tu começa a olhar e ver o seguinte, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. A questão é que eu fiz do mesmo jeito todos os dias, do primeiro dia ao último. O resultado, às vezes, ele vem num tempo diferente. Mas ele só vem se teve o trabalho daquele jeito. Uhum. Eu podia ter desistido, eu me questionava se eu não era uma síndrome do impostor. Não era eu que era bom, era lá nos 10 anos que eu trabalhei naquele lugar que foi bom, sabe? Uhum. Então, eu olho e digo, 25 anos de resultado, 25 anos de resultado. 4 vezes melhor do mundo, 4 vezes melhor do mundo. Mas, um monte de pequenos aprendizados que a gente vai entendendo que disciplina, intensidade, integridade são os que trazem. E é difícil não perder a fé nessa hora. Tem muita gente, tu trouxe o ponto que eu ia fé falar. também no sentido... não necessariamente religioso, no sentido de confiar, de acreditar naquilo que você não, no resultado que você não está vendo ainda. Eu vejo muita gente hoje no mundo atual
às vezes é um pouco descrente com o resultado, porque vê pessoas que não tiveram a jornada do herói tendo resultado. E aí as pessoas dizem assim, esse cara aqui ficou milionário com a internet, 2 anos e tal. Cara, se tu perguntar pra mim o que eu acho, eu também acho que não é uma trajetória que tem que se orgulhar. Mas é um trabalho lícito que ele trouxe o resultado dele, mérito e tal. Então, talvez ele não tenha uma jornada para escrever um livro e contar para todo mundo. Mas não dá para desabonar quem faz isso. Porque eu vejo hoje em dia como a economia ela está muito instável, ou seja, eu consigo por 2 anos ganhar muito dinheiro, menos tal. As pessoas estão querendo muito mais acreditar nessas exceções do que acreditar no modelo tradicional que funciona, que é seja o melhor, entregue mais do que é esperado e trabalhe. O resultado vem. Então, acho que isso está confundindo as pessoas. Elas estão mais preocupadas em tentar despontar em 1, 2 anos, como alguns exemplos que a gente vê, do que voltar a entender que, cara, é back to the basics. Faz desse jeito que vem. Básico, bem feito. A corrida é nós contra nós mesmos, né? Total. Só isso. Total. Então, foi assim, tive sorte. Sorte. Não, sim. Sorte também, que, né? na minha visão, é estar preparada, né? Ou se preparar. E nas dificuldades se movimentar. Tipo, se der uma coisa errada aqui, vai pedir emprego lá. Se deu emprego lá, vai para cá. Eu acho que isso também é importante. As pessoas, às vezes, não se movimentam. Por exemplo, começou a pandemia. Olha como a vida é louca. Começou a pandemia, eu num cargo grande, tudo, sim. Mas o que é tudo isso eu quero trazer? A pressão. Então, tu imagina tu ter um resultado nas tuas costas que é a soma de 1.700 pessoas e vem uma pandemia e tu não pode pressionar as pessoas, pelo amor de Deus. Olha a situação que a gente está passando. Só que, em contrapartida, o negócio em si, ele te cobra. Lógico. Então, assim, existe, pelo teu nível de responsabilidade, aquilo é latente mesmo numa situação tão latente como era a sociedade. Então, obviamente que tu não iria atrás das pessoas para isso, mas é algo que tá em ti. Tu tá vivendo isso, porque cabe a ti, né? E eu lembro que iniciou a pandemia e em abril eu li um livro chamado O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Maravilhoso, Simon Sinek. Esse livro é muito bom. Fez várias provocações, eu pensativo. E eu sempre que eu leio um livro, eu sublinho, depois eu passo a limpo. Os bullets, assim. E raramente eu vou na internet pesquisar sobre o livro, porque eu gosto de ver o ponto de vista de outras pessoas. Mas não é para todo livro, é bem raro, assim. Esse eu fiz, caí no canal dele no YouTube e inscrevi no canal dele. 3 dias depois, ou 2, eu não recordo, de noite veio um push no meu celular que tinha uma live do livro, com ele ao vivo. E eu entrei. E foi a primeira vez na minha vida que eu, numa live ou numa apresentação, eu fiz uma pergunta. Eu sou mega introspectivo, eu estou na minha, eu posso ter, mas eu não levanto a mão. Uma coisa é sala de aula, mas um evento, esquece que eu faria. E ali eu fiz na internet, olha, eu por 20 e tantos anos tive muito sucesso, ou na frente do empresário mostrando para onde o mercado ia, ou num palco. Eu não tenho mais isso à disposição. Eu virei comum, eu virei a média. O que eu faço? Ele me mandou o link do Zoom e me deu uma mentoria online na hora. Aí eu te pergunto, é coisa louca eu ter tido acesso a um cara desse para conversar e as palavras que ele me disse. Mas, ao mesmo tempo, eu me movimentei. Exatamente. Eu fui buscando coisas novas. Não quer dizer que sempre vai dar certo, mas a chance de se movimentar e de acertar é muito maior do que ficar parado. Não, você já tinha, né? Eu sempre digo que criança nos ensina, porque criança adora... O não faz parte da rotina da criança, né? E isso tudo me fomentou a mudar bolhas, a escrever livro. Nós estamos aqui exatamente por esse movimento. A gente acabou se encontrando num outro grupo de empresários que também estavam buscando integrar experiências diferentes, né? Então, olha como a vida foi. Falando em provocação, você estava num momento... Passou a pandemia... Você já tinha passado a pandemia. Já. Você estava num momento, entre aspas, confortável na carreira. Qual foi a virada de chave que você falou, vou empreender? É legal essas perguntas. Porque eu recebo ela toda vez. Eu nunca respondo igual da forma. Por quê? Eu sempre respondo o que vem de dentro. Eu podia ser oportunista e dizer o seguinte, porque eu sempre brinco, né? Não, é o meu propósito, aquela coisa... Não, esquece, gente. Os 2 anos, mais ou menos, eu decidi, melhor, eu tomei e executei a decisão de largar esse mundo empresarial no dia 24 de janeiro de 22. Né? Por quê? Gente, eu queria ter essa memória para datas. Que são marcos para mim. Eu tenho muito claro assim, das dificuldades, marcos, eu sei o dia que eu fui demitido, eu sei. E não é uma questão, eu não sou tão bom de datas, mas eu
eu entendo, eu gosto de ler as coisas, sabe? Uhum. Ler que eu digo é entender o que está acontecendo. Para mim é super importante isso. Te ajuda a ter uma visão mais... Me ajuda a não ser o Pinos Eliotes. Sensacional. Eu preciso entender onde eu tô pisando. Então, dali em diante, eu comecei a prestar atenção em o que eu faço. Sabe? A gente em PNL chama isso de visão dissociada. Ah, é? Não sabia. Você se dissocia... Eu tento me ver de fora. Exatamente. Eu aprendi muito a me ver de fora. Por quê? Porque quando a gente está muito dentro, a gente não vê oportunidade, a gente não vê solução. E terceiro, a gente faz coisas erradas com as pessoas. Não que eu acredite que eu não erre, óbvio que eu erro. Mas é muito difícil eu errar. Talvez esse seja um superpoder. Talvez não, certeza, esse é um talvez superpoder. Que eu erro, eu não tenho dúvida. Mas talvez eu erro bem menos do que eu erraria exatamente por estar sempre vendo isso. É uma técnica de PNL isso. Porque inclusive. Bom, não sabia, sério, viu? Tô te contando para você fazer mais e agora de forma estratégica. Direcionada, né? O que eu vi, Dani? Da pandemia até 22, eu experimentei modelos da sociedade novos. Eu vi o quanto aquele mundo que eu vinha pensava do modelo antigo. Eu vi o quanto eu pensava diferente dos meus pares globalmente. Então, o que eu comecei a ver? Eu era um cara sempre de entregar valor para o cliente, não tentar vender. O cliente comprava de mim, não era eu que vendia. Então, eu vi que eu estava gerando um valor diferente, eu pensava diferente. Pô, no meio da pandemia eu comecei a gravar vídeo no YouTube. Pô, um vice-presidente, gravar vídeo em casa, botando mesa, pode passar roupa, para ajudar pequeno empresário a vender na pandemia. Porque essa era a minha proposta. É a sua essência. Então eu comecei a ver que eu destoava e eu comecei a entender que este mercado de tecnologia é um mercado que passaria por uma transformação mais cedo ou mais tarde, porque a ansiedade de uma sociedade de buscar tecnologia, ela é só para escalar, ela não é para melhorar. A tecnologia não vem para melhorar, ela vem para escalar. É que com a escala melhora, né? Mas por si só o que melhora é a nossa ideia, a nossa direção. Eu disse, pô, esse mercado vai ter que se transformar. Eu nesse meio sou diferente. Mas qual é a maior... O que eu sou raro? Eu pensei, o que eu sou raro é a minha experiência. E o meu resultado. Mas, repara, escrevi um livro, deu certo. Pô, os meus pensamentos no livro estão sendo bem acolhidos pela sociedade, tá bom. Quero palestrar num lugar mais difícil de palestrar, que é o TED. Consegui. Vi que foi muito legal. Furei a bolha, né? Participamos de outros grupos de pessoas. E eu comecei a entender que o que eu fazia teria mais resultado no outro mercado, talvez me remunerando igual. E eu pensei, por que eu vou... Porque se o jogo eu não perco dinheiro, é tudo igual, não é mais interessante eu fazer um lugar que o resultado percebido pode ser muito maior? E foi aí que eu tomei a decisão de fazer esse tipo de empreendimento. Vai dizer assim, pô, mas é louco. Exatamente, por isso que eu fiz. Porque senão seria mais um. Eu não conheço empresário que, com 25 anos de resultado, no auge da carreira, crescendo, entregando número, com alto índice de satisfação em tudo que eu estava, pedir demissão. É uma algema de ouro que tu tem nessas empresas, né? Tu tem Total. Tu tem um arcabouço de conforto de ao redor. benefícios, Estabilidade. Não, é surreal. Eles fazem para te prender, né? É a algema de ouro que eu brinco, né? Exatamente. É a algema de ouro. E ações e tal. E eu tomo essa decisão porque eu tinha que mostrar que eu era diferente. Para que as pessoas olhassem assim, pô, esse cara é diferente. E por que 24 de janeiro? Porque foi o dia depois que eu entreguei a cota. Eu lembro, foi uma segunda manhã, eu entreguei a cota no domingo. Seu chefe deve ter falado assim, você tá louco? Até hoje. Are you crazy? Até hoje. Deve ter sido a frase. Ele é espanhol, ele morava em Madrid, meu chefe. Tá louco? Pessoa muito... Em qual idioma foi que ele te perguntou isso? Tinha que ser sempre em inglês, né? Tem que ser sempre em inglês. Isso é legal das multinacionais, que eles padronizam o idioma para não ter problema de misunderstanding. Eu pensei, de entendimento errado. Mas voltando... então, no final do dia, não tem a ver com propósito direto. Tem a ver indireto. Eu sou muito mais feliz hoje sabendo que eu impacto mais gente. Mas a decisão não foi por impactar mais gente. A decisão foi de entender que eu poderia estar num mercado diferente. Eu seria um disruptor, que é o que eu escrevi no meu livro. Ser pioneiro, que eu falo. Pioneiro não é quem inventa. Pioneiro é quem conduz, desbrava. Que a Salesforce chama de trailblazer. Olha que loucura. O mundo dá muita volta, né? Então, eu acreditei que faria sentido. E sabe que desde o primeiro dia até hoje, não teve nenhum dia que eu me arrependi. Que bom. Nenhum dia. Teve dias que eu enfrentei problemas que eu não imaginava que enfrentaria. E teve momentos... olha que interessante, eu nunca fui um cara... Talvez porque eu vim muito de baixo, eu nunca fui apegado a cargo. Olha que loucura. Eu não me recordo de ter sido. Provavelmente eu tenha sido em algum período da minha carreira, mas tipo...
o status não me dava conforto, porque eu aprendi desde cedo também a ser igual com todo mundo. Desapegar Podia ser de o ego, presidente né? da empresa como assistente. Para mim não importava. Todo mundo tinha valor, todo mundo tinha opinião, sabe? Enfim. E então o cargo em si não me prendia. Essas coisas não me prendiam. O que me prendia era a solidez financeira que aquele ambiente me dava para minha família, Lógico. sabendo de onde eu vim. Sim. Então, a minha maior preocupação na transição era se eu teria resultado financeiro. Eu nunca esqueço do meu filho. Em dezembro, um mês antes de eu executar a decisão, eu já tinha tomado a decisão, né, perante a minha família. E estava na busca de entregar o número. E o meu filho tinha, na época, 12 anos. Eu perguntei para ele, Vicente, o pai está pensando em tomar essa decisão de carreira, tal. Enfim, ele já conversava, ele falou assim, ó pai, eu acho que tu leva jeito, acho que vai ser legal, tal. Olha, não mudando o nosso padrão de vida, tá tudo bem. Deixa eu te explicar, filho. Senta aqui. Filho, esse saco não precisava botar nas minhas costas, né? Não era a hora para isso. Mas brincadeiras à parte, eu estava muito preocupado com isso. Isso eu resolvi em 60 dias, já tinha tido um resultado assim, que eu disse, nossa, cara, se eu soubesse que tanta gente valorizava meu trabalho antes, sabe? Tal. E até então, super bem. O que eu sofri? Eu fiquei em 3 meses quase de depressão, eu posso dizer. Que foi ali por junho a setembro, junho a agosto do ano passado. Eu não sabia me apresentar para as pessoas. Porque a minha vida inteira eu era o cargo da empresa. Cara, você tinha associado a sua imagem e a sua autoimagem, né? Eu a da sempre empresa. fui. Eu sempre representei Isso é o alguém. tal do vestir a camisa, né? Olha que E aí eu lembro isso. que eu fui num jantar de reconhecimento das maiores empresas de varejo do Brasil e eu sentei numa mesa com vários presidentes, assim, pessoas muito grandes do varejo que eu conhecia. E eles dizendo, nossa, Bocho, quanto tempo a gente não te vê, o que tá fazendo? Eu travei. Pensei, como é que eu vou explicar O que eu tô fazendo? o que eu tô fazendo? Como é que eu vou explicar que eu decidi abandonar esse Eu tô mundo transformando maravilhoso? as empresas. Entende? Eu tô transformando empresas com toda porque toda natural, essa bagagem que eu o que tenho. é natural? É tu, depois de uma certa idade, tu perder valor de mercado, Uhum. e aí tu aproveita um pouco o legado que tu tem, e aí o pessoal te contrata até por respeito para ser um consultor. Sim. Essa é a carreira que a gente Ou vê um monte de profissional. conselheiro e etc. Eu não, eu tomei a decisão na hora que eu tava mais, imagina. Então, para eles não ficou um negócio, não, tá louco esse cara aí, tá, né? E então eu passei 2, 3 meses bem difíceis para mim, assim, de entender como eu me enxergaria de fora perante a sociedade, entendeu? Eu não me enxergava. Eu tinha mais preconceito da minha decisão. Nota, a decisão não era pelo que eu perdi, a decisão era que eu não tinha mais uma caixinha para me entrar. A falta da caixinha. A falta da caixinha. Mas foram quantos anos na caixinha? Mais de quase 20, 30. Quase 30. Quase 30 anos. Permissão para ser humano, como diz minha terapeuta. Aí ela fala? Ela fala, Legal. ela fala, então, né, Dani? Vamos lá, volta pra Terra, permissão para ser humano? Eu falo, é verdade, sou humano. Também posso, né? Amigo, permissão para ser humano. Mas foi forte, estamos aí. Olha só, o seu conteúdo, ele é transformador. Assim, sério. Legal. A última imersão que a gente foi, tinha um slide lá, que até o Joel tava, ele falou, não, eu tenho que parar aqui, eu tenho que parar. Só esse slide aqui, eu preciso falar. Botar pra fora. Eu preciso colocar pra fora. Cara, só isso aqui, porque era um slide em que ele provava, assim, que 1% em cada área da empresa e tal, você aumentava o seu faturamento em X. A provocação é qual? Se tu olhar a tua empresa, as variáveis que importam, as variáveis que tu tem controle, que chama as variáveis de entrada, não as variáveis... Às vezes a gente tem um monte de KPI na empresa que não é de entrada, né? Se tu focar em melhorar 1% cada uma delas, a empresa pelo menos cresce 1/3. Pois é. Que é muito dinheiro. Que é muito dinheiro. Só que a gente não olha assim. Então essa foi a minha provocação no visual. Eu desenhei para ficar visual. Exato. Né? Foi aquele... Mas sabe por que, Dani, isso? É muito fácil tu fazer uma imersão empresarial, tanto que tem muitas, que tu faz as pessoas saírem felizes. E eu acho que todas que tem, elas têm os seus méritos e têm clientes satisfeitos. Difícil é fazer o cliente sair transformado. E para te fazer transformar, eu tenho que fazer que tu pense pela tua forma de pensar. Eu tenho que te provocar. Então, esse foi o conteúdo mais duro de eu construir. Por que eu tive, talvez, a sorte de conseguir ter essa aptidão de fazer isso? Porque por 25 anos eu tinha que provocar 1.000 e poucas pessoas a fazer isso para vender para os meus clientes. E eu estava sentado com o presidente de todas essas empresas entendendo como fazer. Então, eu entendi o jogo de um jeito que tudo que eu olho de um jeito provocativo para pensar de como ser diferente. Fazer a pessoa chegar à própria conclusão. Exato, porque aí a ela conclusão que ela precisa. Se eu consigo fazer o cliente sair da imersão provocado, no caso o Joel comentou que eu sei que ele saiu provocado. Esse é o gol que eu preciso.
Então, quem procurar meu site e for ver, já fica o jabazinho aí, né? Eu tenho o NPS lá porque as pessoas querem saber o NPS. Mas o NPS para mim não é o fator mais importante, porque eu consigo fazer tu sair dando 5. É só te agradar, ter uma experiência fantástica, ser tudo maravilhoso. Olha, raramente... NPS, só para para todo mundo ficar no mesmo. É o percentual de pessoas que vão, entre promotores e detratores de um curso. Ou seja, pessoas que saem do curso dizendo, nossa, eu indicaria para um amigo. E pessoas que saem dizendo, não indico de forma nenhuma. Um menos o outro é o NPS, na proporção. E aí, para quem for procurar, www. Pelo meu Instagram, Carlos Bush. Mais fácil, Mais né? fácil, porque lá tem um linkzinho direto. Mas é B Corporate, né? B Corporate o curso. Mas onde é que eu quero chegar? No momento que eu trago a provocação para ti, tu vai crescer por tua conta. E aí o que acontece? Não, teve depoimento lá de gente que teve faturamento bizarro. Teve. Não, tem. Assim, eu tenho casos, que aí eu não cabe a mim abrir isso, né? Então, onde é que eu cheguei? Eu calculo ROI. Só que eu não tenho ainda, acho que eu até falei para ti aquele dia que me perguntou, por que o NPS para mim não é o fator importante? Porque o NPS para mim, ele é mais para ego ou para controlar a gente insatisfeita. Como eu sei que a chance de alguém insatisfeito é muito pequena, o NPS para mim ele não representa tanto, mas eu deixo lá porque é uma transparência para quem tem interesse de comparar. Eu calculo ROI. E não ROI ao longo do tempo, porque, desculpa, minha empresa gerou tantos mil empregos, gerou tanto de faturamento. Cara, na boa, quem gerou foi o empresário. O que eu tenho que olhar para o empresário é o seguinte, eu consegui te tocar em 20 pontos. Dos 20 pontos, o que no treinamento tu já fez o dinheiro? Porque é ali. Então, eu tenho que te dar ROI ali. Depois, obviamente, que tu vai ter N ROIs em cima. Então, essa está sendo a minha luta, de conseguir mostrar que realmente é um tempo válido para tu te provocar. Porque eu chamo de fugir da média. A maior parte não quer fugir da média. É bom ser empresário vítima. É bom dizer que a empresa não vive sem mim. É bom não conseguir tirar férias. É bom. Eu sei que é. Eu acho, não. Meu plano ano que vem, Maldivas. Então, vamos lá? Gravar Maldivas. O podcast de Maldivas com o pezinho na inclusive, é um bom convite para o segundo episódio juntos, né? Bora. A gente leva as famílias lá, deixa as crianças nadando, a Dani lá, tomando uns drinks com a gente. Essa é a provocação que a gente tem que fazer para as pessoas, sabe? Porque o Brasil, por exemplo, eu estava agora na Suíça fazendo uma imersão, né? E os meus colegas, quando eu também não conseguia explicar para eles por que eu tomei a decisão. Porque eles olhavam meu LinkedIn e diziam, cara, mas peraí, o que tu faz agora? Me explica por que tu tomou essa decisão. E eu expliquei, como eu expliquei aqui agora, eles não entendiam muito. Eu disse, cara, deixa eu te explicar. O Brasil é um mercado que tem 8 milhões de empresas, de CNPJs que faturam mais de 1 milhão. São 8 milhões de famílias diretamente, quem dirá indiretamente envolvidas, que o meu trabalho pode ajudar. Exatamente. Isso eu não estou trazendo para o lado romântico, estou trazendo para o lado assim, olha que potencial de mercado que eu tenho. Lógico, total. Simples. Simples assim. Então, é um mega mercado. Quem na situação, com a visão, com a aprovação que tem... A minha proposição não é ser o maior nisso, é ser melhor, entende? E ser melhor também é para o grupo de pessoas que acham melhor. Então, a minha corrida é comigo mesmo. Agora, para de ser humilde, porque eu sei que você tem prazer em ajudar. Tenho. Que eu te conheço. Tenho prazer em ajudar. A equipe dele tá rindo aqui comigo, gente. Eu te conheço, porque o Bush é assim, a gente, num grupo de empresários lá, ele é daqueles que a gente começa a trocar uma ideia. Não, porque não sei o quê. Cara, ele senta, ele vai esquematizar o seu negócio com você, ele vai sentar, ele não é papinho, sabe? Tipo, é dele, você vê que é da essência dele. Dani, lavando o caminhão, eu tinha que fazer isso. Então, não, mas quer dizer, é da minha essência. Entendeu? E aí, eu já pensei muitas vezes que eu era bobo. Não é propósito. Aí você vem e fala assim pra mim, não, aí eu podia falar que é propósito. Cara, é propósito, aceita que dói menos, entendeu? Tem um pouco de propósito, porque é da sua essência. É da você minha não vai essência. conseguir separar. Por mais que você queira explicar de forma racional, cara, a sua essência tá lá, entendeu? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um outro serviço que eu faço, que é a mentoria online, né? Ontem era o dia. Eu tive ontem um encontro. Tem 10 encontros, só que 3 deles são pauta livre. Ou seja, as pessoas têm que vir com as suas demandas e eu tô lá para ajudar elas. As pessoas não chegam com pergunta nenhuma. E o papel natural de quem vende serviço seria dizer, pois é, gente, muito obrigado, então, até a próxima. Vocês não trouxeram a pergunta, eu tô aqui para responder e tal. Eu sempre trago uma aula na manga. Porque eu fico pensando, se eu não tô aqui, eu tenho que servir eles. Eles acreditaram no meu trabalho. Eles estão ali comigo. Mesmo que eles não fizeram o papel deles e tal, eu não tô ali para
ensinar eles a serem o melhor líder, o cara mais determinado. Eu tô ali para agregar valor, é isso que eles esperam de mim. Entende? Então, é diferente se fosse uma pessoa que trabalha comigo, eu ia dar o feedback, mas a pessoa tá ali, o que acontece? Não teria nada de errado se eu não ajudasse. Mas, pô, o cara confiou em mim, tá comigo. Por exemplo, meus amigos do grupo, por que eu vou esconder o jogo se eu já vivi? É lógico. Pra quê? Só que assim... Não, a gente é desses, né? A gente senta até com um concorrente e fala, pô, tá bom, vamos lá. E o pessoal morre, mas eu digo, eu não tenho concorrente, né? Exatamente. Não tem ninguém indo pro mesmo lugar que eu. É lógico. Tem não, um competidor. E cada um tem o seu... Olha, gostei disso, hein? Não, eu não tenho concorrente. Ninguém pensa e tá indo pro mesmo lugar que eu. Não quero dizer que eles estão indo para lugares melhores ou piores. Estou dizendo, para onde eu vou, do jeito que eu quero ir, ninguém está indo. Eu tenho competidores que são pessoas que disputam o mesmo dinheiro. Mas para mim, não muda nada. Sensacional. Porque se eu estiver concorrendo, quer dizer que eu estou indo para o mesmo lugar que você. Não faz sentido. Eu falo da diferenciação. Exatamente. A tua história, Dani, se eu fosse inverter aqui, fosse te entrevistar, e que o pessoal já te acompanha, já sabe que ela é única. Verdade. Pega aquele episódio com o Joel, fantástico, que eu te mandei mensagem na hora que eu assisti. Eu lembro onde eu tava com o carro quando eu escutei. Sério, eu tava saindo de Guarulhos, eu fui até minha casa, no Campo Belo, escutando. Eu lembro do trajeto, eu escutando aquele podcast. Então, o que eu quero te dizer? A tua história é única, a história de cada um que tá nos ouvindo é único. Bush, mas eu não trabalhei na Alemanha. Cara, não tem nada a ver. Também acredito. Tem nada a ver. A nossa história traz os aprendizados, traz valores, traz dificuldades, sabe? O que a gente não pode ser é romântico, que é o vitimismo, né? É, total. Cara, resultado é o que manda. A gente não estaria conversando aqui se não tivesse resultado. O que quem tá ouvindo a gente, seja executivo, seja empresário, precisa olhar na empresa que você aborda no curso, por exemplo? É que, na verdade, assim, eu não gosto... Eu me sinto mal, parece que eu tô vendendo um curso, sabe? Eu não quero. Não. Eu digo assim, porque eu sei que tem alguns pilares que para mim é o seguinte, Dani, é diferenciação em vendas. Então, o que para mim é importante? Não se cobra a venda de vendedor. É uma provocação que eu faço. Não se cobra a venda de vendedor. Isso foi uma coisa que quando você falou na imersão, eu fiquei... Então tem um método de como fazer isso, tem um método de como posicionar oferta, tem método de como organizar modelo de negócio, tem método de como organizar brand, tem método de como organizar psicologia de relacionamento com preço e cliente. Então, se eu começar a pegar, tem método de automação, de tecnologia, de inteligência artificial, que é uma coisa bem nova e importante. Tem Customer Experience. Então, eu tenho um meu desenho, né, que são 8 pontos que, para mim, que eu levo para a mentoria. Aí tu vai dizer assim, tá, Bush, como é que funciona? O que funciona é o seguinte, eu te garanto que esse método dá resultado e pode dar resultado de 1 a 100, depende de quanto tu conseguir ter tempo para focar em tudo, mas não tem como não dar resultado. São 8 fatores altamente vinculados a resultado. Seja o cliente gostar mais de ti, seja tu gerar mais valor. Eu dou um exemplo, né? Nas duas mãos. Aqui é uma joia de 7 mil, uma joia de 1.000. Do mesmo tamanho, mesmo ouro. Qual que tu acha que é melhor? Pode 7, né? Então, tá vendo que preço já faz posicionamento? Entende? É um exemplo, uma provocação. Como se eu tivesse uma caixinha da Tiffany versus uma outra Tiffany. Então, tem N provocações que faz a gente saindo do nosso dia a dia ver, puxa, olha só, cara, como é que eu não me toquei disso? Eu uso o macaquinho, que tu falou que deu para as menininhas, mas que ali na nossa naquele dia a gente não tem muito tempo para eu trazer muito esse conteúdo, mas para o pessoal da imersão eu falo muito que a gente é macaco. Por quê? Porque o ser humano ele toma 95% das decisões emocionalmente. Total. Depois ele busca argumentos lógicos para justificar a decisão que tomou. Né? Eu adoro as pessoas dizerem assim, não, eu comprei isso porque estava em promoção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se eu te fizer promoção de um copo que tu não quer comprar, tu não vai comprar. Entende? Então, eu acredito muito que a imersão provoca esses pontos. Mas eu tenho um ponto que eu queria te trazer, que é assim, ó. Eu acho que o ponto mais importante para o empresário é ele escolher vencer. A gente já foi ensinado na sociedade a escolher não perder. Essa é a grande provocação que eu faço. O futebol é uma coisa que no Brasil é mais fácil de entender. Se a gente pegar um futebol, né, quando for chutar um pênalti, se eu pedir para a maioria das pessoas ou para a média, o melhor lugar para chutar um pênalti, eles vão dizer que são nos cantos, né? Só que pela estatística, chutar no meio tem 2 vezes mais chance de fazer gol do que chutar no canto. E aí eu te pergunto, por que as pessoas acreditam que chutar no canto é melhor? Porque se eu chuto no canto, onde tu também acha que era melhor, tu não vai me criticar para onde eu chutei. E se o goleiro defendeu, mérito do goleiro, não fui eu que errei, eu fiz o que tu esperava que eu fizesse. Se eu chuto no meio e o goleiro defende, vão dizer que eu fui arrogante, porque eu não chutei onde era para chutar. Por mais que a estatística
prova que eu estaria certo. Então as pessoas estão mais preocupadas em chutar a bola para que os outros não critiquem do que chutar para fazer gol. Porque se de cada 100 chutes, a estatística diz o seguinte, de cada 100 chutes, se tu chutar no canto, tu faz de 33 a 41 gols. Se chutar no meio, faz 68. Olha que louco, né? Então escolher vencer é duro. É duro que nem eu escolhi largar meu emprego, fazer tudo. Se eu não tivesse escolhido vencer, eu tava morto. É duro sair de uma posição de resultado, de liderança, de conforto, de benefício. E todo mundo tá esperando, né? tu perder, porque é Nem louco. você, O empresário que bota uma proposta pra ti. Imagina que eu tô vendendo um serviço pra ti, eu te botei aqui, esse copo aqui, Dani, o preço é esse. Aí tu faz a seguinte pergunta pra mim. A tua proposta é imbatível? Se a pessoa não responder sim, ela tá jogando pra não perder. Porque se a tua proposta é batível, por que tu fez? Seja imbatível. Seja único. Essa é a minha linha de provocação. Então, a gente começa lá de cima. E óbvio, né? Não é nada motivacional, pelo contrário. Né? Tem muita técnica, mas é exatamente isso. A gente tem que começar a escolher vencer. Porque a gente não aprendeu, né, Dani? Não aprendeu a vencer. A gente aprendeu a sobreviver, a gente aprendeu a ser vítima, a gente aprendeu a ter superação. O brasileiro é um povo, é o herói, né? Agora, imagina com o mindset correto. Pega o americano. O americano é aquele que olha na tua cara e diz, eu sou melhor que tu. Aqui e tá tudo bem. Não. E eu vou ser melhor que ele. Aqui tu faz isso, leva um soco na cara, né? Que arrogante. Mas esse mindset de acreditar que tu é melhor, ter confiança... Você assistiu o seriado do Schwarzenegger? Não assisti. Arnold, né? Cara, sensacional. É muito engraçado. Ele super amigo dos caras, né? Eles treinavam a semana inteira. E aí, você tá bem hoje? Tô bem hoje. E aí, não sei o que, não, um ajudando o outro, de repente. Eu tô ótimo, mas eu vou ganhar de você. Tipo, era assim, cara, não tem essa. A gente é amigo lá fora, aqui dentro, hoje eu vou ganhar de você. É isso aí. É isso aí. E tu sabe que tu não precisa ganhar. Pra ganhar, tu não precisa falar mal do teu amigo. Eu acho que não. Do competidor. Tu pode só ser imbatível. Né? Que era o que ele todo dia lá estava buscando ser. E era isso. Ele visualizava o tempo inteiro ali o troféu. Assiste. Você Por isso que eu te falo que as pessoas não se surpreendem com os resultados, porque elas escolheram ele. Exato. Ela não sofreu o resultado, ela conquistou o resultado. Não é para ser papo motivacional, tá? É que parece, mas não é. Não, é papo de resultado mesmo. E tem uma história que você falou de conceito, que eu achei... De conceito não, perdão. De contexto, que a gente estava falando. Contexto e propósito. Contexto e propósito. Isso, se você puder dar uma palhinha para quem está ouvindo a gente. Não, na verdade, uma das teorias que eu acredito muito é que o grande erro do mercado, das empresas, seja B2B ou B2C, é que elas não prestam atenção no contexto para adequar o seu propósito, a sua crença. Ou o seu produto, ou o seu serviço. Porque propósito aqui, na conotação que eu estou trazendo, não tem nada a ver com valor, tá? Tipo, eu quero devolver para a sociedade, eu quero ser uma pessoa justa. Isso é valor. Isso não muda. Não deveria, ao menos. O propósito, a crença que eu quero trazer é a razão pela qual eu faço algo. Então, tu pensa comigo o seguinte, eu pego o exemplo do Ayrton Senna, né, que para mim é um exemplo, todo mundo conhece Ayrton Senna. Qualquer pessoa que está nos ouvindo, assistindo, já ouviu falar e coloca ele lá em cima. Por quê? Porque na época que o Ayrton Senna competiu, o contexto do brasileiro era qual? Inflação alta, problema de governo, não tinha nada de bom na TV, não tinha internet, o Brasil não ganhava a Copa desde 70, as novelas eram ruins. O que o cara tinha de prazer? Não tinha nada, tu esperava uma coisa boa, mas ninguém era legal. Aí surge um cara de manhã cedo que ele dava a vida para ganhar. O que tu associava? É esse cara que me representa. Então, não pegou uma sociedade carente de alguém para te representar, porque ninguém te representava, e associou um cara a representar. Tanto que, quando ele vence o Brasil, a primeira vez que o Ayrton Senna vence no Brasil, em 91, ele desmaia depois que vence. Pô, tu quer? Pô, se for escrever uma história, é a história que eu escreveria. Maravilhoso, né? Pô. Não, cara, não... Lembra? Leva o carro no braço. Quando perdeu a marcha. Só tinham duas marchas de 7. Marchas de 7. Levou, carregou o carro no braço. Olha o storytelling maravilhoso. Não consegue levantar, tá? Pô, é demais, né? É demais, é um baita história. Jornada do herói ali, pá. E aí o pessoal fala, e o Piquet? O Piquet talvez era tão bom quanto. A diferença é que talvez o Piquet não teve o propósito que ele teve. A crença, né, de fazer o encaixe. Se eu pegar a Amazon, se eu pegar a Lululemon, se eu pegar a Warby Parker, se eu pegar qualquer companhia,
elas leram o contexto. Por que os trens deixaram de existir nos Estados Unidos? No Brasil é fácil de entender, porque tu acredita que os caras criaram uma bitola por estado, né? Mas tudo bem. Sensacional. Mas nos Estados Unidos, os trens eram o meio de transporte mais, assim, todo mundo usava trem. Aí começaram a vir os carros. Aí, óbvio, veio aquelas proposições do carro. O carro te dá mais liberdade, te dá um senso individual, te dá status e tal. Mas igual, para tu romper a multidão, tu não rompe. Tanto que hoje em dia, todo mundo quer investir em transporte coletivo porque é o mais inteligente. Né? Então, na época, já era o mais inteligente. Mas o que acontece? O contexto era esse. Aí, só que o que foi o ponto? As empresas de trem não entenderam que o que dava mais dinheiro eram os carros no início. E o ecossistema. Teve 3 companhias que se uniram para matar os trens. Firestone, que era de pneus nos Estados Unidos, uma empresa de petróleo, eu acho que era a Texaco, eu não vou afirmar porque eu não recordo, e a Chevrolet. Essas 3 empresas compraram a maior parte das empresas de trem e sucatearam. Olha isso. Ou seja, qual era o contexto? O contexto é, se o pessoal gosta mais do trem, vamos nós ter dinheiro para comprar o trem e fazer eles não gostarem mais. Sensacional. Tu entende? Então, contexto e propósito tem muito a ver com isso. Aí depois, obviamente, vem experiência, né? Essas coisas. Mas então, a empresa que não olha o contexto... A história do leite, da água mineral, da água engarrafada e da... Por exemplo, eu tava na Europa, eu tirei foto de uma bica de água, me senti um ET. Eu digo, eu fui criado com a boca numa torneira tomando água. E hoje em dia parece coisa de louco. Onde é que a gente se perdeu, né? Mas brincadeiras à parte, eu fui criado tomando água da torneira. Com o passar do tempo, a mídia começou a ter uma narrativa pago pelas empresas de refrigerante, que a água da torneira não fazia bem para a saúde. Aí começou a vir garrafa em água, que quem vende justamente são as empresas de refrigerante. Começamos a tomar muito garrafa em água. Hoje em dia, ninguém quase toma água da torneira, raramente, é só água de garrafa. Aí, passou anos, a água de garrafa começou a vender menos. Por quê? Porque todo mundo começou a ter filtro em casa. Aí eles começaram uma narrativa que a água agora tem que ser alcalina e não pode ser purificada, ou seja, não pode usar filtro, que o filtro faz mal para a água. É uma narrativa já recente, coisa de 3 anos para cá. Aí começou a aumentar o posicionamento social de água italiano, água não sei o que, água cubico, né, aquele papo todo. E agora, sommelier de água. Sommelier de água, que eu mostrei, né? E agora, essa semana no Globo.com, tinha uma notícia dizendo que o leite hidrata mais que água. Dando a volta na narrativa para vender mais leite, como os Estados Unidos fez em 93 com o Got Milk, né? Que era o comercial. Então, a narrativa, o contexto a gente tem que saber perceber. Por exemplo, qual é a narrativa atual do Brasil? Se foca nisso, né? Uns controlam, outros leem ela. O problema é que tem gente que não faz nenhum dos dois. Ele acha que vai continuar com a empresa dele seguindo, né? Então, essa é a provocação. Olha o papel que é importante da comunicação, né? Total. Mas, Dani, comunicação é tudo. Comunicação e de como ler a comunicação e de como não tá fora da comunicação. Aliás, você foi um cara que entendeu isso. Isso é importante falar, porque muita gente... Hoje eu estava falando com uma pessoa assim... eu ainda não sei se para o meu setor é importante estar na rede social. Aí você fala, meu Deus, vou ter que explicar. Aí dá uma preguiça. Na verdade a gente tem que estar em tudo, né? Cara... eu vou te dizer assim, ó... daqui a pouco tu fazer propaganda com cartaz na rua pode ser estratégia. Se tu não te comunica... Como dizia no passado... Não importa a plataforma, né? No passado tinha um comediante que falava quem não se comunica se trumbica. Trumbica, isso aí. Uai, era o Chacrinha, não era o Chacrinha? Pode ser. Chacrinha. Então, até hoje isso é. Então, assim, a comunicação é base do mercado, sempre foi e sempre será. As redes sociais não deixam de ser isso. É que o digital, ele bota um megafone na sua mão, né? Porque ele tem um poder de alcance, hoje é onde está a atenção. Pode ser que daqui a pouco, muito provavelmente, será o metaverso. Mas para pensar comigo. Nunca foi sobre o canal, né? Nunca foi sobre o canal, é sempre ou tu tem uma ideia genial que as pessoas marcam, ou tu tem repetição. Só que as pessoas acham que elas vão ter uma rede social e fazer de meio jeito, vai dar certo. Não vai dar certo, como nunca deu. Entendeu? A gente comprava Bombril por quê no passado? Porque só tinha Bombril na TV. Né? Repetição. E quando não tem Bombril na TV, o que acontece? A Bombril deixa de ser líder e está num processo difícil de mercado. É só começar a olhar. Carros, tudo é assim, tudo é narrativa. Tudo é narrativa. Então, tu ser um agente de comunicação, e comunicação tem pelo menos 19 canais para tu explorar a comunicação, né? 19 canais. É muito, assim. Eu sou encantado com isso, assim. Quanto mais eu estudo, mais eu sou apaixonado para ver que a gente pode tudo. A gente vive uma época de maior abundância que a sociedade já deu para todo mundo. Todos nós temos vida abundante, se quiser.
Não, eu sou de uma época que uma página numa revista custava R$1 milhão. E por quê? Sabe que tu já parou pra pensar? E a gente ia almoçar na editora e a gente falava assim, cara, isso aqui é uma bolha, isso não se sustenta. E essa empresa não tá pensando sobre o comercial isso. no Jornal E Nacional. não vai durar. Pois é. Milhões. E quer saber por que era tão caro? A resposta Porque não óbvia... tinha competidores. Então, a resposta... Olha a provocação. A resposta óbvia, que tem uma razão, era... Ainda é caro, né? Mas... O alcance de uma revista como essa, tu falou, ou de um comercial da Rede Globo, na época, era tão grande que valia muito. Uhum. É a resposta óbvia, mas tem uma resposta mais profunda. A marca também. A marca pagava caro para não deixar outras entrarem. Também. Era bom custar milhões, porque aí o pequeno não tem acesso. Uhum. Hoje, nós podemos... Exato. Total. Então, não, e a marca mais valia mais. Sair naquela marca Não, claro era que valia. Status. Hoje não é mais. Era status e segundo, tinha a demanda certa. Exato. Tinha o público qualificado. Sabe o que? Tem uns produtos Então, que mais vendem até hoje. Nossa, é muito isso que você está falando. Tinha alcance, porque tinha tiragem. Tinha o público qualificado. Era formador de opinião, hoje não é mais. Então, assim, tinha uma série de fatores na equação que hoje não tem mais. Sabe qual é a marca de bebida que é mais vendida depois da Coca-Cola no Brasil? Não. Tang. Mentira. Cai para trás agora. Uhum. Olha isso. Mondelez é uma das grandes marcas da Mondelez. Só que como na tua bolha o Tang não tá no dia a dia, olha tu não olha. Que loucura. E lembra que Tang era na televisão todos os dias? Repetição. É. Não, como não teve substituto para aquele produto, aquele formato tal, tá lá. Até hoje. Até vir uma narrativa que fala que o suco faz mal. A gente não tem o hábito de olhar quem promove as pesquisas que são divulgadas, né? Porque tu lembra, né? E aí eu vou te contar uma pessoa que veio desse mundo, as redações cada vez mais enxutas. Muitas vezes você não tem, vem a pesquisa, tá, você olha a fonte, mas assim, às vezes tem ali uma universidade atrelada, às vezes tem um instituto sério atrelado, mas você não vai olhar quem que financiou aquilo, né? Não tem aquela história daqueles filmes, sabe, de jornalismo investigativo, dos Estados Unidos, Spotlight, não sei o que. Cara, isso quase não existe mais. Quer um corte no polêmico? Brasil, então? Corte polêmico. Bora. Al Gore começa a defender nos Estados Unidos aquecimento global. Justo na época que a China começa, e os países do BRICS, né, emergentes, começam a crescer e precisam do petróleo para crescer. Logo, aquecimento global vem muito por o consumo de petróleo, uma das, né? Então, vamos sobretaxar os países que usam mais petróleo, porque era a forma de segurar o crescimento desse país. A China, obviamente, consegue trabalhar melhor o câmbio, então ela não sofreu. Aí surge a Tesla. Aí vem Elon Musk. É muita... Eu não tenho um dado preciso, mas se eu não me engano, se aumentar tipo 10% o volume de carros elétricos no Brasil, não tem energia para carregar eles. Mas essa é a pauta. É a narrativa. A narrativa está muito lá na frente. Tem de provocação, nós podíamos ficar horas. Eu podia te desenhar aqui N provocações disso que eu estava olhando, do porquê que vem. Por que uma Copa do Mundo é feita no Catar? Por que uma Copa do Mundo foi feita pela Rússia? E aí depois a Rússia entra em guerra. Por quê? Porque aumenta a nossa empatia. Um Catar ganha empatia para não ser alvo de guerra com a Arábia Saudita. É muita provocação. Então eu quero dizer assim, a narrativa está em tudo. O contexto está em tudo. Maravilhoso. Carlos Papo Bush. de louco. O cara vai dizer, louco. vou eu falar com esse cara, vai ficar começando falando da coxa em China com a minha empresa, eu só vendo sabonete aqui. Não, mas... Gente, mas aí que tá a mágica. Como eu construo a narrativa certa para o meu produto, para o meu serviço, como que eu construo a narrativa para o meu pitch de venda? Porque tudo é narrativa, tudo é storytelling. Não precisamos ensinar um corretor de imóveis a mostrar a sala, a cozinha. Eu adoro o corretor de imóveis. Provocação a eles, óbvio, né, gente? Não vou me cancelar aí. Que é o cara entra contigo na casa e diz, aqui é a sala. Aí tu olha e diz, tá, eu sei que é a sala. Não diga. Aqui é a cozinha. Legal. Tem 2 janelas. Nossa. Em vez de por exemplo, te dizer, nossa, olha essa cozinha que legal, dá pra fazer esse tipo de comida. Sabe? Te transportar, narrativa. Né? É um exemplo de narrativa. Essa casa é perfeita para um casal que pretende ter filhos, porque, né, ou se não pretende ter filhos, você pode fazer um quarto de visita, aqui é para quem gosta de vista, blá, 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 né?
narrar tudo. Não, gente, Ou andar alto, dá pra usar o volume mais alto do rádio. Sei lá, inventar umas coisas, eu nem sei. Storytelling é vida. Não, e aí vem uma pessoa falando assim, será que eu preciso estar na rede social pro meu negócio? E aí eu lembro do livro que eu falei no podcast lá, que você mencionou aqui com o Joel, do storytelling. Cara, por que as pessoas fazem fila hoje pra experimentar Starbucks, a pessoa nem sabe direito o que Starbucks vende. Porque o cara passou a vida contando e a história sendo amplificada pelo digital e palestras e etc. Quando ele viu o pai dele doente no sofá, que ficou um mês e a família dele sofreu, quase passou fome e tal. E quando ele fundou a empresa dele, ele falou, minha empresa vai ser baseada em pessoas. E a Starbucks foi a primeira empresa a dar seguro-saúde, mesmo para funcionário meio período, etc. e tal. E contar as histórias certas para construir a narrativa. Não tô falando inventar, gente. Tô falando quais histórias fazem parte. Aí nós conhecemos N casos de gente que achou que era mais inteligente que a verdade, que não tem, exato. A verdade sempre aparece. Não é isso. O que você vai pincelar da sua própria história, da história da sua empresa. Pô, outro dia eu gravei uma story brincando, porque a gente alugou mais uma sala, porque a Rugido cresceu. E aí eu falei, gente, precisa imprimir um papel, assim, né? Rugido digital aqui, colar e fazer uma foto igual o Bezos fez no começo da Amazon, porque eu tenho certeza que aquela foto valorizou a Amazon em não sei quantos %, porque, cara, aquilo é storytelling, aquilo ajuda ele a contar a história da empresa, igual a foto do Jobs na garagem. O Jack Ma no apartamento. Exato, aquilo lá, os filmes que você, né, do cara lá do Alibaba, mostrando, não sei o que, no começo da empresa. Aquilo é história, é storytelling, é você contar a história da sua empresa e quais histórias contar. Quais histórias vão te ajudar? Eu sei exatamente. A minha palestra hoje, ela é construída com exatamente os trechos que me levaram a criar Rugido. E eu sei quais são os pontos da minha história que ajudam isso. Mas quais histórias? E o que você está perdendo pelo não? Se você não entrasse naquela live e não mandasse a pergunta? Movimente-se. Movimento, palco. Não adianta, a gente constrói nos bastidores, mas é no palco que a gente ganha o jogo. E o legal é que o consumidor não está nem aí pro bastidor, ele só quer ver o show. Exatamente. Ou seja, não seja vítima. Não seja vítima. Maravilhoso. Tem uma frase final para você deixar? Sirva primeiro. Eu deixei na minha mesa o que eu ganhei com a sua frase. Sirva primeiro. Sempre vai ganhar servindo primeiro. Maravilhoso. Redes sociais. Carlos Busch é B-U-S-C-H, né? Em todas elas. No Instagram. Estamos lá pedindo para os familiares seguirem. Meu Deus do céu. É isso aí. Até o próximo Rugido Cast. Não esquece de mandar pergunta, de entrar no direct em contato com a gente. Quero saber se vocês gostaram. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.